Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais um dia com o Ibrei e equipe para a gente trazer mais conteúdos para vocês dentro dessa programação que nós estamos fazendo em parceria Becasa e Ibrei. Para quem não conhece a Becasa, é a Associação de Artigo para Casa e Decoração, e eu sou responsável pela área, eu sou Gislaine Carrijo, para aqueles que não me conhecem, responsável pela área internacional da associação, e estamos fazendo aí toda uma programação especial para preparar todo o mercado brasileiro e também os associados da entidade para negócios e gestões junto aí com as oportunidades internacionais. Maurício, passo agora para que você possa aí fazer a apresentação e depois encaminhar aí para a Sul, e já agradeço a parceria e a oportunidade. Obrigado mais uma vez, Gislaine, por estar aqui junto com vocês. Então, eu sou Maurício Prazac, presidente do IBREI, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais. E estamos aqui mais uma vez dando continuidade aqui aos nossos eventos aí de preparação das empresas para o mercado internacional, aqui nessa jornada aí, né, de passo a passo aí para a exportação. Temos feito bastante eventos aí muito interessantes, então para quem perdeu os anteriores, aí tem gravado aí tanto no site da Becasa quanto do IBREI, vocês podem acompanhar os eventos anteriores. E então, em cada um desses eventos, a gente tem trazido conhecimento, tópicos aí importantes para a preparação mesmo dos empresários, das empresas, de como entrar nesse mundo aí do mercado internacional. E no evento de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura de negócios, né, no ambiente internacional, um pouquinho de como funciona fazer negócio em diferentes países. E para isso nós trouxemos aqui a Su Junko, que é uma das fundadoras do Instituto, está com a gente desde do início do Instituto. E a Su é uma super especialista em mercado internacional, já fez negócios aí com o mundo inteiro. E ela, dentro do Instituto, hoje, ela é superintendente de toda a Ásia, e ela também é embaixadora institucional para a China e para a Coreia do Sul. Então, ela vai trazer um pouquinho aí da expertise dela no Instituto, na vida privada dela também, e compartilhar um pouquinho desse expertise de como é fazer negócio com os diferentes países. Então, Su, a palavra está com você agora. Obrigada, Maurício, obrigada, Gislaine, pelo convite, obrigada a todos da Becasa. O IBREI é parceiro, né, desse processo do passo a passo para exportação, e é um prazer muito grande, né, para eu poder aqui contribuir com vocês, né, da minha experiência, da minha bagagem, porque hoje, durante, né, essa quarentena, a gente teve que se reinventar. E o mercado não é só brasileiro, é um mercado enorme lá fora, né? Incluindo a Ásia, Estados Unidos, África, Europa. Então, eu tenho muito prazer de poder compartilhar com vocês as minhas perspectivas e como é que a gente pode fazer bons negócios, né? Então, o tema que eu vou tratar hoje é uma introdução, né? Que é a cultura em negócios internacionais. Eu tenho como objetivo que todos aqui, né, a gente perceba que o cultura não é uma frescura, né, é uma curiosidade, mas na verdade cultura é uma ferramenta muito importante para a gente fazer bons negócios e é uma ponte, né, para construir uma relação de confiança e cooperação a longo prazo com os empresários, seja fornecedor, seja parceiro comercial, seja cliente. Então, como é que a gente pode usar essa cultura como ferramenta para ter sucesso no negócio internacional? Então, falando um pouquinho da minha experiência, eu tenho 20 anos, né, de experiência assessorando empresas, fazendo negócios internacionais, já fui intérprete, tradutora, advogada corporativa em grandes escritórios de advocacia, né, moro no Brasil há mais de 20 anos, mas a minha origem é sul-coreana. Eu nasci na Coreia do Sul e eu vim morar no Brasil na década de 90. E nesse meio tempo eu também estudei, morei nos Estados Unidos, Nova York e Washington D.C. Trabalhei na embaixada também do Brasil em Washington D.C. Então eu acabei tendo muita oportunidade de fazer negócios com empresas de vários países, sempre com foco, né, na Ásia e na América Latina, Brasil.
E hoje tenho uma empresa de consultoria internacional com foco em fusões, aquisições e investimentos, chamada Golden Rock Consulting, né, junto com outros sócios. E na relação institucional, sou hoje, como o Maurício muito bem me explicou, né, eu sou embaixadora institucional do IBRE para a Coreia do Sul e China, e também estou atuando como diretora da Câmara de Comércio Brasil-Coreia, que tem essa função de facilitar a relação Brasil-Coreia. Eu queria dividir a minha apresentação em duas partes. A primeira parte seria regras que valem para todas as culturas, porque cultura, na verdade, quando a gente fala de relações internacionais, negócios internacionais, tem algumas regras que valem para tudo. Não importa se é China, Coreia, Japão, Oriente Médio. São, assim como em inglês, né, é um idioma internacional que todo mundo tem que falar para a gente poder fazer negócios internacionais, existem regras que a gente também tem que respeitar, independente da cultura. Então, na primeira parte eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas seria mais para a gente repassar, que isso é importante a gente, apesar de parecer ser óbvio, é importante a gente cumprir. E depois, na segunda parte, eu vou falar um pouco das regras, das habilidades que a gente pode desenvolver para saber lidar com as diferentes culturas, porque cada cultura tem suas peculiaridades, e se a gente não conhece nem a cultura, né, tão diversa que é nossa, brasileira, coreana, que seja, imagina fazer negócios internacionais com outras culturas também muito complexas. Então, existem algumas habilidades que a gente pode desenvolver e saber lidar com essas diferentes culturas, sempre para fazer um bom negócio, criar uma relação de confiança com os empresários de outros países. Então, falando aqui da primeira parte, né, que são regras gerais, tem etiqueta cultural internacional. Eu coloquei aqui o desenho de uma mulher com um homem, porque eu assisti um webinar onde tinha uma pergunta: mulher, ela é respeitada no Oriente Médio, né, então em algum país onde mulher, né, não tem um papel de liderança, enfim, isso pode assustar um pouco, eventualmente, o empresário, né, masculino do outro lado. E eu coloquei essa figura justamente para dizer que, da minha experiência, eu tive uma experiência de estar no Emirados Árabes, eu tive essa preocupação: será que eu vou ser bem tratada? Será que eles vão me levar a sério? E o que foi muito interessante é que, na verdade, eu estava representando uma empresa, e eu também estava indo lá, não para fazer turismo, enfim, estava lá para fazer negócio internacional. Então, o empresário dos Emirados Árabes, ele me tratou com bastante respeito, porque ele estava lá também para fazer negócio. Então, assim como eu fui lá com bastante cuidado de me cobrir, de respeitar a cultura deles, né, sem muita profundidade, logicamente, né, de conhecimento da cultura, eles também queriam me sentir confortável. Então, eles falaram: não, você pode tirar se você quiser, né, para você não ficar com desconforto, né, tá muito quente. Então, aliás, acho que essa etiqueta cultural internacional, da gente respeitar um ao outro, dentro do ambiente de negócios internacionais, fez com que a gente pudesse ali construir uma relação de confiança. É muito importante preparar para a reunião. Parece que é muito óbvio, né, que a gente pode, se não der certo, vamos fazer próxima reunião, vamos fazer outra reunião para esclarecer. Na verdade, cada vez mais a gente tem pouco tempo, porque por causa da internet, por causa da tecnologia, a gente acaba tendo acesso a tantos contatos, tantas informações, que as pessoas acabam selecionando a reunião. Então, se a gente não se prepara para a reunião, saber o que a empresa vai querer, como é que eu vou explicar o meu produto, o meu serviço, como é que eu vou me apresentar, né, perante o empresário, a reunião pode ser mal aproveitada, e pode ser que isso não leve para a próxima reunião. Então, é muito importante a gente se preparar. Acho que já teve alguns webinars falando da importância de por que tem que preparar para a reunião. Isso não é frescura, isso não é coisa da cultura, isso é realmente uma etiqueta internacional que a gente tem que respeitar. Quando a gente prepara, a gente passa mais confiança e a gente tem uma maior chance de ter a próxima reunião e assim a gente indo para o objetivo final de fechar negócio, né? Saber ponderar o momento de falar ouvir, lógico, porque às vezes a gente quer quebrar gelo, então a gente começa falando de outras coisas para se aproximar do empresário do outro lado, mas pode ser que ele não esteja interessado nisso, ele quer falar de negócio diretamente, mas para a gente ter essa sensibilidade,
a gente tem que ter um pouco de... a gente tem que saber perguntar fazer algumas perguntas e dependendo da reação, a gente saber, agora é momento de falar, agora é momento de ouvir. Então, aproveitar aquele momento e saber ponderar se é a hora da gente falar da nossa empresa ou se é a hora da gente perguntar da empresa do outro lado, e assim a gente aproveitar o tempo. Então, essa sabedoria de ponderar o momento de falar e ouvir, parece que é muito fácil, mas isso é fundamental, inclusive, na nossa cultura em negócios internacionais. Chega no horário, chega com um pouco de antecedência, isso também não é frescura, isso também não é aquela regra que, né, é por ser regra. Na verdade, isso é mais do que isso, é uma manifestação de respeito para o outro. Se a gente chegar no horário, isso significa que a gente respeita o tempo da outra pessoa. Isso, falta de pontualidade, pode comprometer na relação de confiança com o empresário. Então, mais uma vez, eu gostaria de salientar a questão da pontualidade. E aí tem respeito e agradecimento, né, e vontade de querer aprender. Tudo isso antes de entrar na segunda parte, que é a parte mais de habilidades. Eu já tive uma experiência onde o empresário do outro lado, ele é, né, empresário coreano, eu sabia falar coreano, eu tinha todas as informações, eu podia estar lá fazendo negociação com ele, mas ele não olhava para mim, ele falava tudo por intermédio do tradutor, e o que acontece? Eu podia me sentir ofendida, mas na verdade é a característica daquele empresário. E às vezes, né, a gente pega aquilo como estereótipo, né, e a gente acaba generalizando. Olha, quando você sentar com um empresário sul-coreano, se ele não olha para você, enfim, a gente não pode generalizar. Às vezes, esse tipo de coisa acontece, então acho que a gente respeitar a outra cultura e assim, também vontade de querer aprender sem a gente generalizar, né, essas experiências como se fosse a regra geral, isso também é muito importante. Então, eu passei bem rapidamente essa primeira parte, porque aquilo é uma regra geral, que a gente tem que cumprir, que a gente tem que respeitar. Mas agora eu queria falar da segunda parte, que é aqui que tem muito mais informações que a gente também pode, né, explorar, né, no Q&A, que são as habilidades, né? Quais são as habilidades de cultura em negócios internacionais que a gente pode desenvolver, né, assim, com os especialistas, né, com as entidades? Diversidade cultural, porque se a gente chega numa mesa de negociação sem ter essa flexibilidade de lidar com diversidade cultural, com a ideia fixa, né? Porque a minha cultura é assim, que você tem que conhecer minha cultura, você tem que respeitar, vai fechar muitas possibilidades, tá? Então, a gente precisa ter conhecimento do que é diversidade cultural, existem vários livros, cursos, né, que ajudam a gente a entender essa diversidade cultural. Tem que tomar um pouco de cuidado na hora de falar algumas coisas que podem, inclusive, comprometer, né, essa relação de confiança. Então, inclusive, para a gente também colocar os nossos colaboradores que têm essa bagagem, né, de diversidade cultural. Não necessariamente, se você fala o idioma, né, por exemplo, o mandarim ou inglês perfeitamente, que você vai ter sucesso no negócio. Às vezes, você saber lidar com essa diversidade cultural, ter um pouco de jogo de cintura, saber ouvir o outro e respeitar essa diferença cultural, isso é muito mais importante do que a capacidade de comunicação na língua do país do outro lado. E daí, como eu já falei né, na primeira parte, tem alguns cuidados básicos para a gente não prejudicar a nossa relação de confiança, né? Porque a gente acaba cometendo alguns erros e aí a gente acaba perdendo relação de confiança e isso pode não levar para o próximo, né, para a próxima reunião. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Por que a gente tem que ter visão de longo prazo? Vou dar um exemplo, tá? Eu fiz uma conexão muito interessante numa feira da China, né, eu tinha produto para oferecer, né, de um cliente nosso, e eu mandei mensagem, e-mail, apresentação, e o empresário foi muito, né, da China, ele foi muito solícito no começo, mas aquela relação esfriou.
E, às vezes, a gente tem um pouco de pressa, né, de querer fazer as coisas, marcar reunião, apresenta nosso produto, e quando a gente vê que aquilo não vai para frente, a gente não dá muita importância e a gente acaba indo para outras, né, dando prioridade para outras coisas. Mas, na verdade, aquela conexão é o início de uma conexão de longo prazo, ou seja, a gente não pode esfriar, a gente tem que, no mínimo, uma vez por ano, mandar uma mensagem, perguntar, não por como é que ele está, né, necessariamente, né, mas dar um update do nosso negócio, o que a gente está fazendo. Muito interessante para a gente demonstrar nosso interesse, porque, querendo ou não, em algum momento, esse empresário, também o ser humano, ele não consegue guardar na memória várias conexões, né? Em algum momento, quando ele acha que ele está, né, tá no momento adequado, ele vai lembrar da gente, ele vai passar essa oportunidade e quem sabe ele abre as portas para nós. Então, essa visão de longo prazo e manter contato também faz parte do processo de construir uma relação de confiança. Por que eu acho que é importante ter esse network internacional? A gente está no Brasil, mas no Brasil existem muitos estrangeiros que falam português, que entendem a cultura, e lá fora tem muitos brasileiros espalhados pelo mundo inteiro que falam a língua daquele país, que conhecem a cultura. E quando a gente tem essa rede, a Becasa é uma rede, a Ibre é uma rede, né? Quando a gente tem essa rede, a gente, inclusive, também acaba passando mais credibilidade para os parceiros, clientes, fornecedores do outro lado do mundo. Então, ter esse networking é super importante. Muitas das vezes, a gente aprende com o outro. E eu tenho um exemplo, né, de fazer negócio com a Índia ou com a Rússia. A primeira coisa que eu faço é procurar entender, procurar identificar o especialista daquele país. Quem é especialista da Índia que pode me ajudar naquele país? Quem é especialista da Rússia que pode me ajudar naquele país? E por incrível que pareça, tem muitos brasileiros altamente qualificados que conhecem a cultura daqui e que conhecem a cultura de lá e que podem fazer essa ponte. E também tem coreanos, tem chineses que falam português fluentemente, que conhecem ambas as culturas, que podem nos ajudar. Então, construir essa relação do network internacional, se associar às entidades e cultivar esse networking, né, e aprender com os parceiros, isso é fundamental. A gente tem que treinar os colaboradores, porque se eles não estiverem preparados para a reunião, para uma feira, querendo ou não, ele está representando a entidade, a empresa, ele pode... não existe errar 1, 2, 3 vezes. A gente pode errar e consertar. Mas se a gente não treinar, o colaborador, ele pode cometer um erro que pode prejudicar a imagem da empresa, a imagem do país, e a imagem e a perspectiva de a empresa poder fazer negócio naquele país, com aquele empresário daquele país. Então, esse treinamento constante dos colaboradores isso é fundamental para o sucesso do negócio da empresa. Bom, eu já falei algumas coisas, né, da questão da vontade de aprender, ter essa flexibilidade para entender a cultura do outro lado, né, e ter tolerância. Um exemplo foi, às vezes, a gente tem a nossa cultura e a gente vê que esse ritual religioso do outro, né, ou então a hierarquia que existe numa outra cultura. Eu estive na mesa de negociação com um empresário indiano, ele era hierarquicamente superior ao outro. O chefe pediu um prato, ele começou a comer e parece que ele não gostou, ou sei lá, a comida sobrou, ele simplesmente passou esse prato para o subordinado, e o subordinado começou a comer, e eu estava do outro lado. E se eu não tivesse nenhum preparo, né, de lidar com essa diversidade cultural, eu podia fazer alguma reação, né, fazer cara feia, e aí tornar aquela situação bastante desagradável para o outro, ou então podia dar risada também. Mas como assim vocês estão dividindo o mesmo prato, né, do chefe com o outro? Mas quando a gente tem essa tolerância, eventualmente aquilo é característica da cultura, ou eventualmente aquilo é característica daquelas duas pessoas, né? E a gente não generalizar isso como se aquilo fosse da cultura, o negócio flui. Então, esse tipo de preparo é muito importante. Isso vem da habilidade, né? Se a gente não nasce com isso, a gente tem que aprender com os especialistas e se preparar para esse tipo de situação, porque
tem várias situações que a gente não estava preparada e que isso acaba comprometendo para o sucesso ou não do negócio, tá? Então, assim, antes da gente falar de entrar dos comentários Q&A, são essas, bom, como eu falei, eu sou sul-coreana, né, e eu moro aqui no Brasil há mais de 20 anos, e uma das coisas que eu mais admiro aqui do Brasil, acho que é a característica do povo brasileiro, por incrível que pareça, às vezes a gente, né, acaba, quando eu falo a gente, eu estou me incluindo aqui do Brasil, tá? Acho que o povo brasileiro tem muitas qualidades, inclusive a revista CNN, que acho que eu vi, que realmente brasileiro tem uma, né, do coolest nationality, né, que assim, uma nacionalidade super cool. Por quê? Porque é curioso, porque é agradável, porque recebe super bem. Então, essa qualidade, né, do povo brasileiro, isso é uma coisa que a gente precisa levar para fora. Então, o brasileiro é embaixador, né? Quando o empresário brasileiro está no cenário internacional, negociando, mostrando os produtos e serviços, ele é um político mais importante do Brasil. Não é presidente, não é governador. É o empresário brasileiro que está fazendo lá, negociando com os outros empresários de outras culturas. Ele é a cara do Brasil, ele que está representando o Brasil. E o Brasil tem de melhor a criatividade, beleza, alegria, e são pessoas muito, né, com essa disciplina, né, com essa internacionalização, tem muito mais coisas que a gente pode fazer. Então, esse tipo de treinamento só vem para agregar o grande potencial que o povo brasileiro tem. Eu acredito nisso, até por isso que até hoje, né, eu estou aqui no Brasil trabalhando com vocês. E aí, só para finalizar, então, tudo isso que só para dizer que, assim, a gente tem que aprender, né, não errando, né, porque a gente pode até aprender, ir na feira, errar e perder cliente, né, cometer algum erro e aí comprometer a imagem, e aí a gente vai aprendendo, existe essa possibilidade. Mas justamente isso que a gente quer evitar, porque isso vai levar prejuízo, perda de dinheiro. É justamente por isso que a gente quer trazer especialistas, entidades, para mostrar o caminho das pedras, porque fazer negócio no mundo internacional não é fácil, assim como para os outros, né, de outro lado do mundo, fazer negócio no mundo internacional não é fácil, e por isso que tem a embaixada, consulado, e câmaras e outras agências que estão auxiliando. O Brasil também tem todas essas plataformas e recursos que os empresários brasileiros poderiam aproveitar. Então, a cultura é justamente uma das ferramentas, né, para fortalecer essa relação de confiança com os empresários de outras culturas, e aí a gente maximizar todos os nossos recursos para o sucesso do negócio. Então, com isso, eu queria só finalizar, tá aqui meu contato, né, do Ibrei, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode continuar a nossa conversa, tá bom? Obrigada. Perfeito. Dentro disso... Sou fantástico. Eu acho que é interessante Desculpa, assim, essa Maurício. visão que a Su passou. Uma coisa que a gente vê bastante no Instituto, né, e a Su é uma das principais responsáveis disso lá, assim, hoje, por exemplo, no Instituto a gente lida com mais de 20 países, né, diariamente. E essa visão de que cada país é uma realidade de mundo diferente, né, é super importante de se conhecer. Então, por exemplo, como que a gente faz lá, né? Como eu apresentei, por exemplo, a Su é nossa embaixadora institucional para um país. Para cada país que a gente vai lidar, a gente tem um embaixador institucional. O que esse embaixador, a principal função dele lá, quer dizer, uma das principais funções é justamente trazer a cultura daquele país para o nosso instituto. Então, assim, a gente precisa de uma espécie de um coach mesmo no começo, né? Você vai começar a lidar com o país, assim, como é que esse país funciona, como é que aquele povo pensa, como é que aquele povo faz negócio, como é que aquele povo reage, porque é completamente diferente uma situação da outra, né? Então, você vai fazer, e é engraçado, assim, por exemplo, no nosso dia a dia, que a gente lida com países, às vezes, diferentes no mesmo dia, né? Então, você vai fazer reunião com um determinado tipo de país. Você vai fazer reunião com a Alemanha, por exemplo, se você chega numa reunião com um alemão, e você já chega na reunião, e você vai querer
fazer aquele small talk no começo, né, falar um pouquinho do, olha, como é que tá seus filhos, como é que tá o clima, como é que tá, porque ele já acha ruim, porque ele fala, puxa, a gente veio aqui para falar de um assunto específico, né, você está aqui perdendo o tempo da reunião para tratar de alguma coisa que não é do assunto da reunião. E tem outros países que, se você não faz isso, ele fica meio ofendido, fala, puxa, calma, eu nem te conheço ainda primeiro. Vamos conversar um pouquinho antes, deixa eu sentir você, deixa eu te conhecer melhor. Não precisa ter essa pressa toda de sentar e sair falando no assunto de reunião. Ou seja, são características diferentes, né? Então é legal isso que você está justamente trazendo, né? Que é você entender essa diversidade cultural, né? E ter essa flexibilidade de se adaptar às realidades diferentes, né, de cada país, né, para você poder saber como lidar com cada país, né? Maurício, é bem essa colocação exatamente, mesmo. Exatamente. Mais importante é isso, né? E eu falo até assim, até complementando isso, eu te falo assim, foi fantástico essas informações e ricas, né? Porque cada vez mais a gente sabe a importância da negociação, a questão do preparo, né? Principalmente para você ter uma negociação, né? E a cultura é algo primordial para que a gente tenha uma boa negociação. Além da pontualidade, né, do preparo, você também tem que entender aquela cultura. E hoje, com essa oportunidade, né, das negociações virtuais e ambientes, né, virtuais, seja em feiras, que a gente já começou aí, com a Canton Fair, eu sempre esqueço o nome, Maurício, daquela de texto que é difícil, né? Zhejiang. Xinjiang, né, que foi um sucesso e foi muito bem recebida. Outras feiras virão e também as rodadas de negócios que vêm virtual. Então, assim, você tem que estar preparado, porque não é só no presencial, né, que você tem que estar recebendo. E hoje, no mundo virtual, você tem um time, geralmente um time curto para você fazer a negociação. É ali 10, 20 minutos, no máximo 30 minutos para você negociar. Então, você tem que apresentar a tua empresa, você tem que estar bem, né? Então, você entender a cultura. E aí, isso, eu tenho algumas perguntas para você de curiosidades, né? Porque você foi apresentando... que esses episódios com conteúdo não tenham assustado vocês, viu? Mas são fatos verídicos, tá? Isso. E indianos, né? Do Oriente Médio, Ásia, isso é direto, viu, gente? Não, as perguntas, assim, que você foi falando, eu fui assim... Sabe quando você vai pensando, acreditou as pessoas que estão conosco também, né, de colocações e dessa importância da cultura de você entender, né? E até pela experiência que você traz para a gente, né, da vivência até na pele do que você teve, né? E como mulher, né? Eu acho assim, para nós mulheres a gente tem um outro desafio ainda. Desculpa, Maurício, mas é real isso, né? Nós mulheres, dependendo de algumas regiões, né? A gente tem aquela certa limitação, vamos pensar. E eu gostaria que você trouxesse para a gente isso, né? Em algumas regiões, lógico, por mais que você se prepare, você nunca vai saber efetivamente como se comportar efetivamente, né? Pelo menos o preparo daquela negociação você tem que ter. Como você falou no início, né? Você teve uma apresentação no mercado árabe, vamos dizer assim, onde você teve a preocupação da vestimenta, né? O que mais? Isso exatamente, isso é fundamental, porque realmente para mim foi a primeira vez que eu fui para o Oriente Médio e eu tive que pedir orientação. Então a gente não pode levar na brincadeira, não, mundo capitalista, eles vão entender que eu sou estrangeira, então a gente tem que respeitar. Foi muito difícil para mim, porque imagina eu ter que me cobrir, né, 50 graus Celsius, estava muito quente, e ainda se você não se cobre, você não entra. Então, mas esse tipo de cuidado é porque eu procurei a orientação. Olha, qual que é a coisa mínima que eu preciso saber para também não causar desconforto do outro lado e também eu poder fazer minhas coisas, né, assim, de uma forma natural. Então, a gente tem que sempre buscar ajuda. Ai, que ótimo. Isso é bom, né, Maurício? Até para saber, porque às vezes isso é importante. Sim. Por exemplo, uma das coisas, por exemplo, que eu passei recentemente também, a gente abriu, uma das sedes mais recentes que a gente abriu foi Israel, né? E também é uma cultura completamente diferente, assim. E quando você vai tratar com judeus mais ortodoxos,
eles têm uma série de regras culturais que a gente, pelo menos, não está acostumado, né? Então, por exemplo, a mulher judaica casada, as mais ortodoxas, você não pode cumprimentar, e a gente que é homem, você não pode cumprimentar a mulher, você não pode encostar, né? E é uma coisa, assim, bem ofensiva para eles. E às vezes são coisas simples, né? Mas que você não está preparado, você chega numa reunião, a mulher está lá, você oferece a mão para cumprimentar, que é um ato super corriqueiro, né? Mas você ofereceu a mão para cumprimentar, aquilo já gera um estado super complicado, né? Então é super importante isso que a Su está falando. Você vai para um ambiente que você não está acostumado, você precisa lembrar, você fala assim, olha, eu tenho que lembrar que eu não estou tratando com brasileiro. Então eu preciso me preparar para a reunião, e no preparo para a reunião, um dos elementos importantes é esse preparo cultural. Quem que é essa pessoa que está do outro lado? Como é que é a cultura dele? Como é que ele se porta? Né? Porque tem alguns elementos que são super relevantes. Então, às vezes, deixa eu conversar com quem conhece essa cultura, para saber quais são os elementos importantes de eu conhecer antes de eu entrar naquela reunião. Outra sede que a gente abriu também, foi por intermédio da sua, inclusive, foi no Japão. E a Kemi, que é a nossa embaixadora do Japão, também fez um super coaching conosco no Japão, quando a gente começou a fazer as tratativas, porque o japonês também, ele é um desses, por exemplo, que você não consegue chegar numa reunião e já sentar e tratar de um assunto da reunião. O japonês, ele precisa te conhecer primeiro, né? Então, por exemplo, uma das coisas super importantes que ela passou para a gente, quando a gente começou a fazer os contatos do Instituto com as associações, as instituições japonesas de governo e tal, então a gente marcava as reuniões e ela nos orientava, falou assim, olha, nós vamos fazer a reunião agora com o consulado do Japão. Então, a primeira coisa, saiba o seguinte, nós não vamos falar de nenhum assunto relacionado às duas instituições hoje. Essa reunião nós só vamos sentar e vamos se conhecer, só. Então a gente vai sentar, a reunião vai ser dessa forma e tal, tem toda uma dinâmica diferente de reunião, né? Em geral, você não põe a mão em cima da mesa, sua mão vai ficar embaixo da mesa, um sinal de respeito, né? Você não vai olhar muito nos olhos, porque olhar nos olhos é um sinal de enfrentamento, em geral você olha para baixo, da boca para baixo das pessoas, ou seja, tem um monte de detalhezinhos que você vai aprendendo e que, é claro, ele, do outro lado, sabe que você é brasileiro. Se você não faz isso, ele te compreende. Mas se você tem esse preparo e você se comporta dessa forma, para ele é um sinal de que você respeita a cultura dele. E ele se sente respeitado, né? E ele recebe aquilo de uma maneira diferente. Né? E ele aprecia esse preparo, ele aprecia, exatamente, ele aprecia. Isso, então a gente ganha um ponto de crédito, né? Exatamente. Mas olha para vocês verem quando a gente fala de diversidade, né? A gente tem tanta aquela questão da cultura, uma coisa que eu aprendi em família, né? Que quando você está falando com uma pessoa, você tem que olhar nos olhos, que significa que você está dando atenção para aquela pessoa, né? Você se acompanhar, você está se preparando, você está concentrado naquela pessoa. Aí, numa situação dessa que você está trazendo, Maurício, olhar nos olhos assim, diretamente já pode gerar um certo desconforto, né? Olha para ver a importância para uma boa negociação. Gente, quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que ver que tem que aprender mais. Isso é fantástico. Aí vem uma curiosidade, Su. Conta pra gente, assim, dessa experiência toda, essa passagem sua, mercado americano, mercado asiático, né? Conta aí pra gente. Você já falou de alguns desafios, mas aquele que para você trouxe um case de sucesso, que ele foi um desafio que para você faz uma referência na tua vida profissional até hoje. Eu acredito que você tem vários, mas a gente sempre tem aquele caso, que é aquele que brilha nos olhos da gente, que fala, não, é esse. Até para que a gente possa compartilhar com quem está aqui conosco, nos ouvindo, né? Para sentir, porque existe aquele receio ainda, né? Ai, como que eu vou me comportar? A questão do idioma, você também trouxe para a gente, né? Ai, eu quero entrar no mercado, mas não sei aquele idioma. E aí você acha que pode trazer informações ricas para a gente, porque a gente sabe. Eu lembro de uma conversa nossa, Su, que você trouxe, falou para mim assim, olha, o coreano é o que mais negocia, e às vezes não fala bem o inglês, né? Então, isso é uma dica preciosa. Conta pra gente um pouquinho, Su, por favor. Sim. Bom,
eu não sei se eu consigo falar muitos detalhes, né, até porque teve uma questão de confidencialidade, mas acho que é interessante contar para você uma experiência que, às vezes, assim, a minha formação aqui no Brasil foi em direito, né? Eu fui advogada por 10 anos na área de direito corporativo, enfim. E assim, às vezes existe uma combinação, né, que é cultura e direito, tá? Você entender as regras. Acho que o Sérgio, né, num dos webinars, ele falou da questão do normativo, né? Como é importante você saber das regras do jogo lá daquele país. Então, na verdade, assim, a experiência que eu tenho é você respeitar, inclusive, a regra cultural, que é a lei, você entende? Porque, na verdade, não é assim, tem um campo onde a cultura e a lei se juntam. Então, a gente tinha uma situação em que o nosso cliente ia levar um calote, né, muito grande, cliente coreano, né, podia levar um calote muito grande, e a gente juntou todos os recursos jurídicos, culturais, né, de pesquisa, e nós fizemos um trabalho muito especial, né, muito profissional, né, com o pessoal dos Estados Unidos, da Inglaterra, Coreia, Brasil, e a gente, e acho que entra mesmo essa importância de trabalhar em equipe, de montar um time profissional e de você ter esses parceiros, porque foi por causa disso que a gente conseguiu tirar, né, resolver essa questão do calote, né? Então, aí, o devedor, ele não conseguiu fugir, né? Ele teve que pagar e aí a gente construiu uma relação de confiança para outros negócios. Então, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, nem sempre você shake hand, fecha negócio e trocar produtos, serviços é o que vai valer para sempre. Às vezes é alguns problemas que você resolve com seu parceiro. A relação de confiança, seja o que for, é mais importante de longo prazo. Então, já aconteceu também de uma empresa lá fora ter algum problema aqui no Brasil, que a gente auxiliou, mas teve uma relação de confiança, que com isso ele mandou mais serviços, mandou mais oportunidades, e isso acaba gerando mais oportunidades, né, para quem está no Brasil, e vice-versa. Então, eu diria assim, um caso de sucesso é quando você dá muita atenção para qualquer coisa pequena, que pode eventualmente virar um negócio muito grande. Eu vou dar um testemunho aqui em relação a essa questão de relação de confiança. Um testemunho assim, logo que eu conheci a Su, eu tinha uma viagem para os Estados Unidos e eu ia dar uma palestra lá, e eu comentei com a Su que eu ia dar essa palestra lá nos Estados Unidos, e ela falou, puxa vida, você está indo para lá? Então eu vou aproveitar que você está indo lá para você conhecer algumas pessoas, né? E ela indicou um empresário para me conhecer. Ele era um executivo de uma empresa multinacional imensa, e nós marcamos uma reunião na Câmara de Comércio de Nova York. E uma reunião basicamente para nos conhecermos, né? E quando eu cheguei na reunião, ele apareceu lá com umas 10 pessoas da empresa, né? Eu olhei aquilo lá, e ele chegando, aquela equipe imensa de gente, e falei assim, mas me explica uma coisa, por que veio toda essa turma aqui, né? Ele falou assim, não, eu vim com toda a minha turma aqui porque você foi indicado pela Su. Porque, assim, todo mundo que a Su me apresentou no mundo sempre foi gente relevante. Então, quem ela me apresenta, eu sempre faço questão de conhecer e faço questão da minha equipe inteira conhecer, porque sempre são gente relevante. Então, você vê, isso é questão de relação de confiança. De confiança, né? Exatamente. Isso mesmo. É um bom network construído, né? Então, você vê que isso é uma questão que gera relacionamento de longo prazo, né? Então, você vê, até hoje... eu conheço essa pessoa, até hoje a gente tem um relacionamento por conta dessa apresentação que ela fez, e certamente vai durar isso por um bom tempo, enquanto essa relação de confiança existir, né? Nossa, que excelente, viu, Maurício, você estar com esse testemunho, né, de uma oportunidade que você estava esperando algo e aconteceu algo maior ainda. E até aproveitando esse comentário de vocês dois, essa parceria, né, que vocês têm aí como profissionais e como instituto também, me conta, isso foi uma surpresa para mim hoje saber que a Su também é advogada, Maurício, né? Já foi, né? Agora está mais para empresária que para advogada, né, Su? Advogada de coração, de carteirinha, mas agora virei empresária, empreendedora, isso mesmo.
Mais uma vez, advogada vai ser sempre, vamos dizer assim. Mas falando sobre o mercado americano, né? A gente falou bastante um pouquinho aí do oriental, vamos dizer assim, mas o que vocês trazem para a gente aí? Porque a gente sabe que o mercado americano é o sonho de muitos brasileiros, pensando numa exportação, numa internacionalização. Norte-americano, né? Norte-americano, né? O que vocês trazem, assim, até nessa parte cultural para negociar com o mercado americano? Né? Essa experiência que você teve, Su, lá de vivência próxima, até você, Maurício, nessas suas viagens, as negociações que você tem, nessas oportunidades. Porque o mercado, ele é um mercado importante também, e também acaba sendo um sonho de muitos, né? Então, tem alguns mercados que brilham, né, nos olhos dos brasileiros. E eu queria depois também saber um pouquinho aqui o que vocês acham da América Latina, que é um potencial também. Vamos lá. Vocês viram que eu estou bem curiosa, também, né? Você quer falar um pouquinho do mercado norte-americano? Qual que é a sua perspectiva, Maurício? Você que esteve lá em Nova York também, né? Ano passado. Eu quero falar um aspecto mais geral, talvez. Acho que um dos aspectos que é relevante, que a Su comentou bastante, e eu acho que é sempre bom enfatizar, e isso eu acho que é uma visão de quem conhece sempre fala o que a Su falou. Assim, é muito importante a gente não generalizar e não estigmatizar, né? E a gente, enquanto brasileiro, e o brasileiro em geral tem um desconhecimento muito grande do mundo, né? É muito comum a gente ver um monte de preconceitos e de estigmas em relação às culturas e aos países. E o brasileiro, ele cria algumas imagens em relação aos países que são completamente deturpadas ou antigas ou que não representam a realidade e acabam perdendo a oportunidade de conhecer os mercados e de realmente ver o que pode ser explorado no ambiente internacional, né? Por exemplo, a gente hoje tem uma sede super relevante no Paraguai, tem um monte de atividades com o Paraguai. Para muitos brasileiros, agora até um pouquinho, saiu bastante na mídia, mudou um pouquinho a imagem, mas até 3 anos atrás você falava em Paraguai, a turma só pensava em ponte da amizade e contrabando, né? E a realidade do país hoje é completamente diferente, né? Hoje o Paraguai, assim, aspecto de compliance, de combate à corrupção, está assim, muito acima do Brasil, né? E a ponto de estar atraindo as empresas de investimentos internacionais para lá, que a gente está precisando se preparar, senão nós vamos perder essas empresas todas para lá, né? Então, assim, quando a gente fala em mercado americano, pensando na América, né, toda, né, eu acho que é muito importante, primeiro, a gente, assim, tirar fora tudo que tem de preconceitos em relação à América Latina, porque a América Latina é muito diferente do que o brasileiro costuma enxergar. Quando a gente fala em mercado de Colômbia, mercado de Bolívia, mercado de Paraguai, a Argentina agora está complicada por toda a situação que eles têm passado, né? Mas o mercado de Chile, enfim, você tem realidades de mercado muito boas para serem exploradas, né? Você tem muitas oportunidades que o brasileiro deixa passar por total falta de conhecimento, né? E o que acontece, você tem lá um mercado americano que é um grande destino, no fundo, também, eu acho que assim, tem alguns aspectos, né? Tem um aspecto da dinâmica do mercado, tamanho do mercado, mas também é um mercado super saturado, né? Então, o brasileiro costuma muito olhar os Estados Unidos, e na verdade não olha os Estados Unidos, o brasileiro olha Miami, né? Convenhamos, porque você não vê o brasileiro indo para Ottawa, brasileiro indo para Wyoming, você vê o brasileiro indo para Miami, né? Que é onde tem brasileiro. Então, ou seja, não é explorar o mercado americano, né? Então, assim, se for explorar o mercado americano mesmo, tem bastante oportunidade, mas nem isso a gente costuma ver, né? Então, também é muito de estigmas, né? Você ir atrás do mercado porque o meu amigo foi para lá, eu conheço outras empresas que foram para lá. Eu acho sempre importante uma coisa: precisa olhar, fazer uma pesquisa de mercado, olhar como funciona o mercado internacional e saber que o mundo é muito grande, né? O mundo não é só Miami, Portugal e só.
né? Tem um mundo muito grande lá fora para ser conhecido, e tem muita oportunidade, e o mundo não é tão diferente assim, né? Tem esses aspectos culturais que eu acho que são relevantes, mas eu acho que uma coisa que até a Su pode comentar um pouco, depois de falar dos Estados Unidos, é justamente assim, tirar um pouco esse estigma de, não, mas é muito difícil fazer negócio com um país que eu não conheço, né? Mas fala, Su, um pouquinho do mercado americano. Isso, a minha perspectiva, né, do mercado norte-americano, as regras são muito rígidas lá, tá? Então, não tem como brincar, né? Não tem como essa pesquisa de mercado é fundamental, né? Das regras, você precisa ter consultoria, você precisa ter a Apex, ou Câmara de Comércio, ou a Becasa, com presença lá, isso é super importante, dar essa infraestrutura, né, de credibilidade, de seriedade institucional, porque você navegar no mercado norte-americano que tem regras muito rígidas, né? Isso faz com que você não, assim, muitos empreendedores amadores lá sofrem muitos processos judiciais, né? Tem muitos processos judiciais porque você não registrou a marca, porque você infringiu algum contrato comercial. Então, assim, você entra lá querendo explorar o mercado, só que você já começa a sofrer algumas ações judiciais, entendeu? Então, esse preparo por profissionais, isso é investimento, isso não é gastar dinheiro à toa, né? Se você quer entrar no mercado extremamente competitivo, mas também com bastante potencial, isso exige que você se prepare melhor. Então, mas existem empresas brasileiras com operações nos Estados Unidos e que estão indo muito bem. Na área de game, por exemplo, eles estão fazendo algumas estruturações interessantes. Então, é um mercado que vale a pena explorar, mas tem que se preparar. E existem caminhos para isso, né? Claro. Claro, não tô dizendo que o Infelizmente, mercado eu vi mais casos de fracasso do que sucesso. Então, por isso que acho que preparo é importante, sinceramente. Eu não digo que é um mercado ruim, é um mercado muito bom, um mercado muito grande, um mercado com muito dinheiro. Mas é isso, você precisa saber realmente se tem o teu nicho de negócio ali, se não tem oportunidades melhores em outros mercados, né? Porque não é só porque o mercado americano é um mercado famoso que eu devo entrar para lá. Muitas vezes você tem oportunidades muito melhores em outros lugares. E é importante você saber olhar onde está o melhor mercado para a tua empresa, né, para o teu produto, para o teu negócio. E para o produto, exatamente, porque tem alguns acordos de comércio, né, entre os países que acaba facilitando, né, o produto ser muito mais competitivo, o preço ser mais competitivo, entendeu? Então agora eu vou ter que fazer essa pergunta, Maurício e Su. Que olha, é bem interessante, acho que o pessoal vai gostar bastante, porque a gente tem cada vez escutado mais. A gente teve um evento que nós participamos juntos, semana passada, Maurício, Estados Unidos e BRICS, né? Essa parte cultural, porque quando a gente fala do BRICS, né, a gente tem aí Brasil, nós temos aí Rússia, né? Nós temos China, né? Nós temos uma Índia, e nós temos os Estados Unidos, a África do Sul. E a África do Sul. Sim. Então, vamos pensar assim, pensando na cultura, né? O preparo, essa importância cultural para um bom negócio, né? Vamos levar dessa forma. E nessa situação, gente, o que a gente pode trazer hoje de dica para o mercado brasileiro, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? O que a gente pode trazer para eles com essa questão dessa cultura, focando na cultura mesmo, para uma negociação bem realizada com os países do BRICS, e também, a gente acabou de falar dos Estados Unidos, mas e para os demais? O que vocês trazem aí para a gente, para que esse pessoal possa se preparar ainda mais? Bom, uma coisa que eu já posso dizer assim, a gente até pela limitação de tempo, né, a gente não consegue entrar muito assim a fundo em cada cultura, né? Até uma das ideias de todo esse processo que a gente está construindo junto, né, do curso do treinamento preparatório que vai ter em seguida aqui de todas essas lives e tal, vai ter lá todo um curso preparatório específico de cultura de negócio que vai ser coordenado pela própria Su, né?
e que aí a gente consegue explodir esse tema aqui, vai ser destrinchado em 16 horas de conteúdo, aí vai ter um pouquinho de cultura de cada um dos países, com especialistas de cada um dos países, né, Isso mesmo. para poder adentrar nas culturas. Agora, o que eu acho que é super relevante e que a Su colocou de uma forma super bacana na conversa hoje é assim, esses elementos chaves que ela trouxe, né, que são básicos, de habilidades gerais, né, de questões de respeito, de questões... isso serve sempre, né? Então, por exemplo, você falou de BRICS. Hoje eu participo pessoalmente, mas muitos, a Su também, pelo Instituto, mas muitos dos nossos associados, das reuniões do BRICS, onde a gente faz as reuniões e conectam ali nas reuniões os 5 países ao mesmo tempo, né? Ou seja, são 5 culturas na mesma reunião, negociando e trabalhando sobre pontos específicos ali da relação dos países. Você fala assim, puxa, vai ser uma loucura essa reunião então, né? Porque cada um tem a sua dinâmica, cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua... se você fosse olhar especificamente para a realidade, né, de negociação, de cultura de cada país, não daria certo. Mas se você pega isso que a Su colocou, né, essas habilidades gerais, básicas, de respeito, se aplicou aquilo, funciona para tudo. Ou seja, os 5 países vão estar lá e vai funcionar, né? Então, assim, talvez, claro, você vai tratar especificamente com uma cultura, é super legal você conseguir se adaptar àquela cultura. Agora, se você conseguir, você vai, não dá para se preparar específico para aquela cultura, vai ter um mix ali de culturas diferentes, aquelas habilidades gerais, elas vão suprir certamente sem nenhum tipo de problema. Eu concordo com o Maurício, Gislaine, exatamente, concordo plenamente, porque essas regras gerais que eu coloquei como a primeira parte, isso serve para todas as culturas. Porque a gente realmente, assim como a gente tem a nossa cultura, que é super complexa, o outro lado também tem uma cultura que a gente não vai ter tempo de conhecer tudo, na profundidade, né, que eles merecem. Então, infelizmente, a gente vai ter que se apoiar nas regras gerais de respeito, de gratidão, né, de aprender a conhecer, ouvir, né, e ver se eles querem ouvir ou se eles querem que a gente fale. Tudo isso faz com que a gente só se construa, porque no final do dia o objetivo é relação de confiança. Quando você confia, as coisas acontecem, né? É trazer eles para a nossa esfera de família, né? Esse processo precisa de um pouco de tempo, né? Perfeito, gente. Muito obrigada. Eu sei que assim, se a gente não tivesse o tempo, né? A gente teria muita coisa para estar falando e até assim para estar trocando de informações, que eu acho que são informações preciosas aí para uma boa negociação, ainda mais que a gente fala no mercado internacional, que cada vez é mais importante aí para todos, né? E é uma grande oportunidade para nós brasileiros, né? Sabemos que, Su, você é um pouquinho brasileira já, tem que falar para você, tá? Se você calcular, eu tô mais brasileira do que coreana. Tô mais tempo no Brasil do que na Coreia. Não é brasileira, né? Mas, assim, eu acho que tem muita oportunidade da gente estar mostrando para o mundo a capacidade que o Brasil tem, né? Através dos seus produtos, né? Através da sua cultura também, mostrar, olha, como nós somos bons, podem confiar na gente, né? Desmistificar alguns receios que outros países têm do nosso país, infelizmente, né? Eu acho que a gente está no caminho, e esse momento que todos estamos, acho que é o momento de mostrar isso cada vez mais intensificar. Então, ter essas informações que você trouxe para nós é muito importante, né? Eu olhando assim, e como eu disse, você no longo da sua apresentação, dos seus comentários, suas colocações, a gente vai fazendo conexões, viu, Maurício? E você vai trazendo e vendo como é importante, né? E eu acho que o Brasil está no caminho certo. A gente tem muito potencial, graças a Deus, sim. Nós somos um povo que tem iniciativa, né? E acho que é isso, desmistificar aquele receio pelo desconhecido, buscar informação, buscar o preparo. E aí eu acho que ninguém vai ser o empresário brasileiro. Porque o restante ele tem um produto, ele sabe negociar, o brasileiro ele sabe. Então, acho que assim, agora são regrinhas básicas, como você colocou, Su, nessa parte da cultura, tão importante que ela é,
para que realmente faça a diferença, né? E tem um aspecto, Gislaine, que eu vejo assim, sabe, essa questão da preparação para a cultura de cada país, né? Tem um elemento que eu considero super relevante disso, assim, quando você vai lidar com um determinado povo, assim, de novo, você não precisa daquilo, né? Se você souber usar aquelas regras gerais, você vai conseguir lidar. Mas você se preparar, você conseguir entender como ele funciona, você conseguir entrar na cabeça dele, o fato de você ter se dado o tempo de conhecê-lo, para ele tem uma relevância muito grande, né? É aquela coisa, a mesma coisa que alguém vem lá, um americano, falar com você, ou você encontra com um americano lá nos Estados Unidos, você fala assim, eu sou do Brasil, ele fala assim, lá a capital é Buenos Aires. Aí você fala assim, pô, mas ele não sabe nem onde fica o Brasil, ele não sabe nem qual que é a capital. Por quê? Por que para você aquilo ofende? Porque você fala, puxa, para você aquilo é a tua vida. Aquele é o teu país, aquilo é onde você mora, né? E você não pensa nisso para o outro, né? De repente vem lá o africano que mora lá em Togo, e você fala assim, mas Togo, eu nunca ouvi falar. E para ele isso significa assim, fala, puxa, aquilo é onde eu vivo. O meu mundo, e você nunca ouviu falar que meu mundo existe, né? E você não vai conseguir criar aquela relação de confiança que a Su está comentando com ele. Você não vai conseguir criar esse estreitamento, sabe? Agora você fala assim, puxa, você é de Togo, como é que tá lá? Você mora em Lomé, você mora na capital ou não? O cara fala, puxa, ele sabe que eu existo, ele conhece minha capital, ele conhece meu presidente, ele sabe como é que é a minha história, ele sabe dos conflitos que acontecem lá. Ou seja, ele fala, puxa, ele se dedicou o mínimo para conhecer a minha história, e isso tem uma importância muito grande para cada um, né? Então, nesse aspecto, para uma negociação, quando você quer, né, num ambiente de negócio, você quer criar uma relação de confiança entre as empresas, né? Você ter esse elemento de aproximação cultural, isso gera um vínculo completamente diferente. Então, essa preparação, se dedicar um tempo para isso, pode fazer toda a diferença no negócio da empresa. Então, cultura não é supérfluo, né? Algo que isso faz parte do processo. Ele está dentro do processo de negócios internacionais. Acho que esse é o ponto de vista um pouco diferente, né? Cultura não é curiosidade. Deixa eu ver como é que é a cultura e se eu conhecer faz muito positivo. Ele faz parte do processo, entendeu? Olha só, acho que eu já diria que ele é essencial, viu? É um dos fatores essenciais. Acho que é um dos fatores essenciais. Pode ser também. Se a gente criasse uma cartilhazinha de colocar assim, quais são as regras básicas para uma boa negociação, de você colocar lá, preparo, tem que ter lá cultura, conhecer a cultura de quem você está. Ótimo, adoraria ver. Uhum. Isso, então assim, acho que são regrinhas, né, que básicas, mas que faz toda uma diferença na hora de você negociar. Aí dentro daquele período que você tem de 20 minutinhos para você apresentar teu produto, apresentar tua empresa, passar confiança, passar credibilidade, se você vem com essas regrinhas ali bem estruturadas na ponta da língua para passar para o seu comprador, né? Pronto, eu diria para você que você tem aí pelo menos uns 50% já de sucesso na sua negociação, nessas regras. Numa configuração singela do que a gente está falando, eu diria assim, por favor, me corrijam se vocês acham que eu estou errada, mas acho que é uma regra importante. Não, com certeza, é isso mesmo. Ainda mais no mundo virtual agora, a gente se comunica, né? A gente faz isso conheceu, exatamente. Eu comentei isso, e no Instituto a gente faz isso, e para nós é fundamental, né? Eu estava falando, para cada país novo que a gente abre, a gente faz esse coaching mesmo, né? A Su falou de preparo de equipe. Esse preparo de equipe tem que ser feito, o que a gente faz no Instituto tem que ser feito na empresa. Então, por exemplo, quando a gente abriu, eu comentei da sede de Israel, né? Quando a gente abriu a sede de Israel, a nossa embaixadora para Israel, que é a Ciomara, ela me passou, inclusive, uma lista de filmes para eu assistir. Me passou um seriado, tem um seriado no Netflix super legal, chama Shitzel. Falou, assiste esse seriado, assistir inteirinho, que é um seriado de uma família ultra-ortodoxa,
É até ruim como seriado, assim, sabe? Que a história é meio parada, mas é super legal para conhecer a cultura, porque ela falou, se assiste seriado, não é a cultura da maioria dos judeus, mas você vai conhecer a cultura do judeu ultra-ortodoxo, porque daí para baixo você vai ter as gradações daí para baixo. Então você já conhece o limite no máximo e você vai entender, então, por que a mulher judia usa a peruca, por que ela corta cabelo, por que tem isso, por que tem aquilo, por que tem aquilo. Você já vai ter todas as regras, e daí você vai as gradações daí para baixo, né? E você vê, isso é um elemento super importante, porque hoje quando eu vou lidar com a turma, você já entende um monte de coisa, você não corre primeiro risco de cair em nenhuma situação, né, de nenhuma armadilha, né, sem querer, e também tem todo aquele aspecto do respeito àquela cultura, né, porque você vai conversar, você sabe do que você está falando, quando ele comenta alguma coisa, você sabe, você consegue entender sobre o que eles estão comentando, né, e para ele comenta um negócio, você entendeu, ele fala assim, mas puxa, você entende da minha cultura? Você se prepara. Aí é ponto de crédito, ele até mesmo. se choca, você fala, eu entendo, eu sei isso, exatamente o que você está falando. Ele fala, puxa vida, é uma questão de respeito. Já ganha os pontinhos. Aí, em linhas disso, Maurício, tem uma perguntinha, eu sei que a gente está com o horário aí já começando a, né, ficar vermelhinho para nós, mas tem uma pergunta que eu acho muito bacana, da Ana Lúcia Barros Parente aqui para gente. Ela quer saber se através hoje, nas pesquisas, né, de internet, se ela consegue obter todas as informações de um país antes de fazer uma viagem. Eu acredito que até uma viagem para negócios. Então, essa é a pergunta dela. O que vocês falam para a gente aí, respondendo a Ana Lúcia? Bom, eu vou deixar a Su falar também. A única observação que eu tenho, assim, é claro, dá para pesquisar muita coisa na internet. O único cuidado que eu tenho é o que a Su colocou bastante, que é o cuidado das generalizações, né? Você tem que saber aonde você está buscando essas informações, porque o que é muito comum acontecer é isso, é a fonte, porque o que é muito comum acontecer é o que a Su comentou, você vê uma manifestação de alguém daquela cultura, e aí você fala assim, essa cultura se comporta dessa maneira, e você tem que saber que isso pode não ser verdade, né? Então é importante ter esse filtro para saber da onde está vindo essa informação, se é uma fonte séria, que tipo de informação que você está coletando, né? Agora, eu diria essas agências oficiais, né, do governo, né, sei lá, de turismo, enfim, de comércio exterior, dependendo do país, às vezes as informações do Reino Unido, Estados Unidos, ou mesmo da Coreia, as informações são muito boas, muito completas. Então, essas agências oficiais, às vezes, fornecem informações de bastante credibilidade. E aí vai do bom senso, né, ou do conhecimento da pessoa de buscar as informações específicas, né, de uma mídia, de outras fontes, mas isso é bom que, geralmente, o parceiro local sabe exatamente qual informação que você pode confiar, né? Então, aí tem IBREI, as entidades que podem, inclusive, apoiar nesse tipo de coisa, entendeu? Eu posso confiar nessas informações, a gente pode ajudar a filtrar, né? Isso é verdade. Por exemplo, essas associações, em geral, têm muita informação, e é sempre bom buscar informação com quem conhece, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma missão comercial, né, a gente tem feito muita missão internacional. A gente, por exemplo, faz esse ano não teve por conta de todo o processo da pandemia, mas sempre que a gente faz uma missão internacional pelo Instituto, por exemplo, antes de levar as empresas para a missão, a gente faz essa preparação da empresa, né, no aspecto não só de preparação para a missão, mas no preparação cultural também. Então, a gente já faz todo esse trabalho, a empresa já vai, então, já sabendo como é que funciona o país, como é que vai fazer as reuniões, como vai se preparar para a missão também. É uma forma. Você vai negociar com um determinado país, você pode, por exemplo, ir na Câmara de Comércio lá daquele país e conversar lá com eles, falar, como é que funciona esse país, como é que é a realidade de negócios lá e tal. Certamente eles vão ter um monte de informação para te passar. É uma forma também de se preparar também nesse sentido. Acho que a gente sempre, a questão da atenção e a cautela com as informações, acho que é sempre bem-vinda, né? A gente ter certeza, principalmente quando a gente parte para ir para uma negociação, realmente saber se aquela informação, aquela questão, ela é bem colocada.
Bem, gente, olha, eu peço até desculpa, mas a gente já está com o horário passando. De novo, acho que é um tema que a gente ficaria muito tempo aqui nesse bate-papo e até interagindo com as pessoas. Isso é bom, né? E acho que, de novo, é conhecimento e são informações seguras, né? O que vocês estão trazendo para a gente. São regras, orientações e dicas que realmente é o que vai fazer uma diferença, principalmente pensando numa boa negociação e no mercado internacional, né? Então, Su, eu agradeço muito, né, a sua disponibilidade por estar aqui hoje com a Obrigada. gente, a apresentação, o material que você preparou para nós, né? Espero que a gente tenha muitos outros momentos juntas, né? Para poder ajudar ainda mais o nosso mercado brasileiro, que você também já é um pouquinho brasileira, novamente, reforçando para você, né? E também falando para o setor de casa e decoração, né? Como tem muitas oportunidades, né? Para que esses empresários realmente acreditem no potencial que eles tenham, o receio do idioma, vamos negociar e vamos buscar, de repente, uma ajuda, mas não perder a oportunidade, ficar atento nas culturas, né? E, de repente, até nos seus produtos, para decorar uma casa, para fazer várias outras ações. Então, assim, agradeço muito esse momento, agradeço, Maurício, você novamente por estar aqui conosco, essa parceria com a Becasa, com a Ibrei, que a gente já estamos aí caminhando para um ano, né? E eu tenho certeza que é uma parceria que a gente vai ter por muito, muito tempo, e é uma parceria de sucesso justamente para fazer a diferença para o mercado brasileiro, né, para todos os setores, e digo assim, para o setor da Becasa, eu falo que ela tem um privilégio de ter essa parceria com vocês, né, de ter essa proximidade aí do trabalho que a gente vem fazendo, o Fast Consulting que já está acontecendo para os empresários do setor, se prepararem para o mercado. No segundo semestre aí, acredito muito fortemente que nós vamos ter aí a nossa rodada de negócio com um showroom para exportação em ambiente internacional, para cada vez mais Sul, Maurício, levar para o mercado externo tão rico que o Brasil é, podendo ajudar, levar também, né, a brasilidade para esses outros mercados, né, eu acho que isso vai ser muito positivo, né, e fica aí também todas essas dicas para todo o mercado, para outros setores também, que o Brasil tem muitos outros, né, que tem muita oportunidade lá fora, né, e acho que nós estamos aqui para poder estar apoiando e ajudando em prol do mercado brasileiro e também os mercados externos que precisam da gente, ou a gente também precisa deles, pensando também, vamos falar até de trazer produtos, né? Então, acho que assim, essa conexão é sempre muito importante, esse networking, ele é muito importante. E saber dessas partes culturais, de como chegar, para negociar, como abordar, como se apresentar, como pegar um cartão, né? Uma vestimenta tão. Que às vezes para a gente é tão corriqueiro, mas que às vezes faz tanta diferença, né? Então, eu agradeço muito vocês, tá? É uma gratidão muito grande ter esse momento com vocês aqui. Obrigada pelo convite, Maurício, Gislaine. Por causa da pandemia, a quarentena, as pessoas cada vez mais valorizam o ambiente, né, da casa. Então, decoração tem muitas oportunidades no mundo, muitas oportunidades. E no que eu puder contribuir também, estou aqui à disposição, tá bom? Obrigada. É isso aí. Obrigado, Gislaine, mais uma vez. Prazer estar aqui. E, aliás, vamos estar aqui pelas próximas semanas aí por um bom tempo, né? Então, exatamente, Maurício. A gente tem uma programação aí nas terças-feiras, às 17 horas, a gente reforça aí para o pessoal que está conosco. Né? Na próxima semana a gente vai estar falando de logística internacional. Olha, outro tema também bem interessante, né, Su? Olha, mais um tema que faz uma diferença aí numa negociação, né? E a gente está com essa programação até agosto, né? Para depois do segundo semestre a gente tem mais ações ainda para o mercado, né? Então vamos continuar assim, Maurício. E eu tenho certeza que todo mundo que está conosco, empresários, arquitetos, designers, varejo, acho que são informações muito importantes para todos, né? E de todos os setores também. Agradeço, desejo uma ótima semana para todos também. Reforço e também aproveito o convite para fazer para vocês e para quem está nos ouvindo. Amanhã a gente começa também a programação com a ESPM. Vamos ter amanhã às 16h30 aqui no canal da Becasa TV pelo YouTube, um momento com Rafa Preto, e um renome também no mercado, e também com o Diego Coelho da SPM, e vocês também estão convidados para participar conosco. A gente vai estar trazendo aí um tema bem interessante, a arte de fazer negócios, né? Então vai ser bem bacana amanhã. Eu já convido aí a todos para estar participando conosco. Um grande abraço, uma boa semana, gente. Obrigada mesmo.
Valeu para todos. Até mais. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.